Estou muito ferido pelo ocorrido. Não estou tentando justificar minhas ações. Mas ninguém sabe o quanto eu estava sofrendo. E pelo que eu estava passando. Todos os dias peço perdão a Deus e a minha filha, Yalin. Estas foram as palavras carregadas de dor de Cristel Candelário, uma mulher equatoriana de 32 anos, detida e prestes a receber uma sentença pelo ato atroz e desumano que cometeu contra seu bebê de 16 meses. Ninguém na sala, nem os advogados, nem o juiz, nem a médica legista haviam visto em todos os seus anos de trabalho um caso como este. Ninguém sentiu pena nem compaixão ao ouvir a declaração da mulher. Todos concordavam em uma coisa. O que Cristel havia feito com seu bebê era imperdoável, e nem a prisão era castigo suficiente por seu crime. Mas a questão aqui é, o que Cristel fez com sua filha? Cristel Candelário nasceu em 11 de setembro de 91 na cidade de Guayaquil, no Equador. Mas há vários anos ela havia emigrado para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Em sua nova residência no país norte-americano, essa garota vivia com seus pais e sua filha mais velha de 7 anos de idade. Em sua infância, a mulher cresceu em um ambiente saudável, onde sempre foi protegida e amada, coisa que não fez com sua própria descendência. Em sua juventude, realizou seus estudos universitários em seu país natal e se formou como professora antes de emigrar. Cristel conheceu um jovem chamado Henry Garcia através do Facebook. Neste aplicativo, eles mantiveram um relacionamento à distância, porque ele morava no Equador, até que um dia decidiram se encontrar durante as férias na República Dominicana. Foi lá, produto do amor, que Cristel ficou grávida, mas Henry só soube da gravidez quando cada um havia voltado para seu país. Dessa gravidez nasceu sua filha, a segunda, Jailin, que infelizmente seria ou é a protagonista desta história. Belas lembranças. É tudo o que resta para aqueles que conheceram a pequena Jailene Candelário. Ela tinha apenas 16 meses. Tudo parecia ir bem na vida de Cristel. Ela tinha seus pais consigo e suas 2 filhas, mas nem tudo era o que parecia. Em sua juventude, a mulher começou a ter problemas de saúde, não apenas físicos, mas também mentais, que a mergulharam em uma forte depressão que causava desmaios e perda de consciência. Em seu país natal, ela recebeu tratamento várias vezes, mas nos Estados Unidos as coisas são diferentes. Cristel sustentava sua família com seu salário, o que a levou a não poder parar de trabalhar e negligenciar sua saúde mental, além de que a medicina naquele país é extremamente cara. No país, da mesma forma, norte-americano, trabalhou na Hope Academy North Coast, como assistente de instrução entre os anos de 2019 e 2020. Depois conseguiu um emprego melhor na City Sense Academy Glenview, uma escola primária em Cleveland. Lá, trabalhava como substituta na educação. Mas assim que as autoridades do local foram informadas sobre o que sua funcionária havia feito, não hesitaram em demiti-la. Até aquele momento, os serviços de crianças e famílias não tinham registros anteriores de casos que envolvessem Cristel em atos semelhantes. Ninguém podia acreditar que aquela mulher que passava 5 dias da semana em contato permanente com crianças e jovens fosse um monstro disfarçado de cordeiro. A academia que a havia acolhido como substituta imediatamente emitiu um comunicado para se desvincular da mulher e que dizia: em relação às acusações apresentadas contra Cristel Candelário, assistente substituta do prédio na City Sense Academy Glenview, desde novembro de 2022 a demitimos com efeito imediato. A empresa também acrescentou que estava realizando uma série de investigações internas para determinar se houve alguma queixa por conduta inadequada, temendo que algum dos crianças tenha sido ferido de alguma forma sob os cuidados desta professora. Parecia que ninguém tinha visto que, na verdade, Cristel tinha tido atitudes perigosas no passado. Infelizmente, não puderam evitar o trágico final. Após o crime, alguns testemunhos revelaram que não era a primeira vez que a jovem mãe deixava sua filha pequena sozinha ou aos cuidados de estranhos. Uma vizinha, de fato, do bairro onde morava com suas filhas, comentou que a mulher pediu que ela cuidasse de seu bebê por um fim de semana. Ela aceitou sem hesitar. Amava a menina. Jailin era um bebê feliz, sempre sorridente e curiosa pelas coisas. Era um bebê maravilhoso como qualquer outra menina. Mas o tempo passou
e os dias se transformaram em semanas, e não havia vestígios da mãe de Jaylene em lugar nenhum. Crystal desapareceu por várias semanas sem reclamar seu bebê de apenas alguns meses. Desesperada, a vizinha ligava constantemente pedindo que ela voltasse para sua filha, porque já não podia mais arcar com todos os custos que envolviam manter um bebê. A mulher precisava de dinheiro para poder comprar o leite. Mas Cristel, por outro lado, não parecia se preocupar que sua filha começasse a chamar a vizinha de mamãe. E é que seu descuido confundia a pobre bebê que já não sabia quem era sua mãe. A esse ponto estavam chegando. Sempre que se lembrava do bebê sem mãe, a mulher retornava e o recuperava como se nada tivesse ocorrido. Mas as vizinhas do bairro, em várias ocasiões, pediram-lhe que nunca mais a deixasse sozinha. Por outro lado, Cristel parecia indiferente ao destino de Yailin. Todos estavam angustiados, temiam que algo ruim acontecesse com o bebê que mais do que nunca precisava do amor materno. Infelizmente, o dia dos acontecimentos, ou melhor, os 10 devastadores dias dos acontecimentos, que ninguém em toda a comunidade jamais poderia esquecer, se tornaram realidade. E com isso, agora sim, deixe-me contar o que aconteceu. Os pais de Crystal e sua neta mais velha tinham saído de férias quando a jovem mãe tomou a pior decisão de sua vida. Se soubessem o que aconteceria na sua ausência, os avós teriam levado também a sua neta mais nova longe de sua perigosa mãe. E tudo começou no dia 6 de junho de 2023, quando Cristel deixou sua filha de apenas 16 meses abandonada no berço de sua residência em Cleveland. Ela pegou suas malas e saiu de casa sem olhar para trás, deixando a pequena, que obviamente não sabia das obscuras intenções de sua mãe, sem comida, sem água e sem a supervisão de um adulto. Cristel já a havia deixado sozinha em outras ocasiões, mas sempre aos cuidados de alguém. Desta vez, ela ultrapassou seus próprios limites sem nem mesmo hesitar. E simplesmente foi um impulso que tive que pegar. Agarrei minhas 4 coisas e saí de casa correndo, como quando alguém está sendo perseguido. Onde você deixa sua filha quando sai correndo de casa? A menina sempre estava no cercadinho, então ela até ficou lá. Foi onde eu a encontrei quando voltei. As horas passaram e se transformaram em dias, sem que ninguém soubesse que Jailin estava sozinha presa em seu berço. No dia 9 de junho, Cristel estava passando umas maravilhosas férias em Porto Rico como se nada tivesse acontecido, aproveitando o clima quente, a brisa fresca e a areia sob seus pés. Como eu te digo, como se nada importasse para essa mãe, se é que se pode chamar de mãe. Que de fato, sem hesitar, nem por um segundo, Cristel compartilhou fotos de suas férias com seus amigos da internet, em uma publicação que hoje é totalmente arrepiante. O tempo que se aproveita é o verdadeiro tempo vivido. Foi o que ela escreveu ao lado de uma foto dela caminhando na praia em um dia ensolarado. A viagem de descanso distante de suas obrigações prosseguiu sem contratempos. Ela tinha pensado em ficar apenas 8 dias, mas rapidamente se tornaram 10. O que você acha de deixar sua filha ali no berço? Sinceramente, naquele momento eu não pensei em nada. Eu estava, acredito eu, atordoada de consternação. Cristel esteve fora até 16 de junho. Às 8 da manhã, ela retornou, agindo normalmente, planejando prosseguir com a vida. Mas ao abrir a porta de casa, um cheiro estranho a atingiu com força. Ela atravessou o limiar e foi para o quarto onde estava o berço do seu bebê. Lá, ela encontrou o horror que ela mesma havia causado. Sua filha estava inconsciente dentro do berço. Então, desesperada pela imagem que ficaria gravada a fogo, não apenas em sua retina, mas na de todos que seriam testemunhas de sua perversão, ela chamou a polícia entre lágrimas e gritos. Enquanto esperavam a ajuda chegar, Cristel vestiu sua filha com uma roupa limpa antes da chegada dos serviços de emergência. Mas a troca de roupa obviamente não escondeu as marcas dos horrores pelos quais a pequena passou durante seus 10 dias de solidão. A expressão de uma mãe desesperada por sua filha começou a desmoronar. As autoridades disseram que a menor morreu agonizando neste berço cheio de urina e fezes. Quando as autoridades chegaram à casa para ajudar o bebê, no que imaginaram ser um caso como todos os outros, se depararam com um verdadeiro pesadelo tornado realidade. Yailin estava deitada em um colchão dentro do seu berço, envolta em uma capa suja e coberta com sua própria urina e fezes. Os vizinhos que vivem na Rua 97 a oeste de Cleveland estão desesperados com o que a polícia diz que aconteceu dentro desta casa. Não acreditamos que ela se irá. Como era de se esperar, os paramédicos declararam essa pequena inocente sem vida. A menina não conseguiu resistir ao abandono por tanto tempo, evidentemente.
Jaylene estava extremamente desidratada, emaciada, com os olhos fundos, lábios secos e fezes na boca e nas unhas, o que significava que ela tentou comer seus próprios resíduos para tentar sobreviver. Os paramédicos não hesitaram em observar a mãe com escrutínio. Eles não conseguiam entender como aquilo havia acontecido, mas não tinham dúvida de que ela tinha algo a ver. Christelle Candelario foi presa imediatamente. Por outro lado, o corpo da menina foi levado para um centro forense para que os exames necessários fossem realizados. Lá, descobriram com horror que Yailin pesava cerca de 3 quilos a menos do que em sua última visita ao médico 2 meses antes. Desde sua detenção, Christelle permaneceu na prisão do condado de Cuyahoga, com uma fiança de $1 milhão. No cativeiro, ela passou por diversas avaliações psicológicas. Ninguém esperava que logo no início do julgamento, a mãe negligente se declarasse inocente do que havia feito. O advogado criminalista Manuel Portela, que não estava envolvido no caso, mas o acompanhou de perto devido à sua notoriedade, afirmou que essa mulher poderia enfrentar toda a força da lei, o que poderia levar a uma sentença de morte. Todo o país estava consternado com o caso de Jaylin e exigia a pena mais severa como punição. No julgamento contra ela, Christelle enfrentou as acusações de homicídio agravado, 2 acusações de assassinato, agressão criminal e colocar crianças em perigo. Por isso, começou a especular-se que ela poderia receber uma sentença de até 80 anos, deixando de lado a pena de morte. No julgamento, a patologista forense, Elizabeth Mooney, enfatizou ao tribunal que as crianças experimentam ansiedade de separação mais extrema entre 9 e 18 meses, sendo que Jaylin tinha apenas 16 meses de vida. Segundo a médica, os últimos dias do bebê foram totalmente insuportáveis. E eu digo insuportáveis, porque a dor e o sofrimento que ela suportou duraram não apenas horas ou dias, mas possivelmente até uma semana. A médica legista declarou diante do juiz e do júri que o sentimento de abandono por dias, junto com a dor da fome e a sede extrema, são um tipo de sofrimento que ninguém poderia compreender completamente. Acredito que nem você nem eu. Os ouvintes do julgamento, por outro lado, não conseguiam apagar as expressões de horror de seus rostos. Parecia o relato de uma ficção de horror, não a vida real. Por sua vez, a promotoria mostrou provas de que não era a primeira vez que a mulher deixava a menina sozinha. De fato, em uma gravação de câmeras de vigilância da área, observou-se ela saindo de casa sem a menina e retornando 2 dias depois. Isso foi então classificado como negligência reiterada. Esta acusação foi apoiada em parte pelo testemunho de vizinhos e conhecidos que cuidaram da pequena pelo menos uma vez e que pediram a Christelle para não deixá-la sozinha. Carregados de dor e culpa por não terem feito o suficiente, vários deles juraram que estariam dispostos a cuidar dela mais uma vez se soubessem dos planos macabros da mulher. Mas quem poderia imaginar que essa mulher cometeria tal atrocidade? O resultado da autópsia revelou que foram encontrados sinais de maus tratos e negligência no corpo, como hematomas, queimaduras e cicatrizes, o que significou que Jaylin não apenas sofreu nos últimos e agonizantes momentos de sua curta vida, mas que sua mãe a havia maltratado anteriormente. Por sua vez, o advogado de Candelario, Derek Smith, tentou justificar o comportamento de seu cliente dizendo que ele tinha problemas de saúde mental e que tentou tirar a própria vida por overdose no ano de 2023, após o que foram administrados antidepressivos. Depois, Smith disse que a mulher parou de tomar os medicamentos, o que supostamente desencadeou efeitos colaterais, e que isso influenciou seu julgamento no momento em que deixou Jaylin e saiu de férias. Mas em contrapartida, a promotoria disse que, de acordo com as fotos recuperadas do telefone da acusada, ela parecia feliz convivendo com amigos e sem um traço de preocupação por sua filha que estava sozinha em casa. Todo o júri obviamente estava tendo dificuldade em acreditar que seu julgamento nublado por seus problemas mentais durasse tantos dias, sem que pelo menos uma vez lhe passasse pela mente a imagem de sua pequena filha sozinha e desamparada. Assim, durante o julgamento, à parte, Candelario expressou que lutava contra a depressão e outros problemas de saúde mental. A acusada também teve sua vez de falar e comentou perante o tribunal que orava diariamente pedindo perdão, e acrescentou que acreditava que Deus e Jaylin a haviam perdoado. Foi em janeiro e fevereiro de 2023 no hospital porque tinha, como mencionei,
problemas emocionais e mentais. Em uma dessas duas ocasiões, tentei atentar contra a minha própria vida. A criminosa expressou que assumiu a culpa de seus atos, mas que estava passando por um estresse emocional e que teve problemas sentimentais com o pai da menina. Candelário também disse os motivos que a levaram a fazer sua viagem para Detroit e Porto Rico por vários dias. Referiu que deixar sua filha sozinha e ir de férias foi por um impulso causado pela situação que estava vivendo. A mãe explicou que durante a viagem com o pai da menina, ela estava irritada e distraída, e até mesmo seu parceiro perguntou sobre o bebê, pois achou estranho que Christelle estivesse longe de Jayleen, que havia completado 1 ano de vida há alguns meses. E quando ele mencionou a menina, para Christelle foi como se ele a fizesse lembrar de alguém que não estava presente em sua mente. Como se ele tivesse perguntado sobre um conhecido que ela não via há muito tempo, para que você tenha uma ideia de como essa mulher pensava. A mulher simplesmente respondeu, e já está bem. E então ela mudou de assunto e continuou a aproveitar sua fuga. Entender como ele conseguiu dormir, como ele conseguiu ficar lá por tantos dias. Na verdade, eu não dormia. Parecia que eu estava dormindo, mas eu não estava. A criminosa confessou que por breves segundos pensou em ligar para algum familiar ou vizinho para verificar o bem-estar de sua filha. Mas desistiu e não fez isso. Por um instante, as coisas claramente poderiam ter tido outro desfecho. Se ela tivesse feito, a menina estaria viva agora. Mas não, eu nunca fiz isso, e foi meu erro. Foi isso que a mulher declarou perante o juiz. Quem teve a oportunidade de falar foram os pais desta criminosa que pediram clemência ao juiz. Sua mãe, Cat Torres, disse que sua filha lutou contra problemas de saúde, incluindo doenças mentais e desmaios. Segundo a mulher, quando sua filha parou de tomar medicamentos, sua depressão e ansiedade pioraram e contribuíram para sua incapacidade de tomar decisões acertadas. Torres finalmente confessou diante do juiz que nem ela nem ninguém da família estava ciente do que estava acontecendo na sua ausência. Por outro lado, o pai da menina, o equatoriano, nunca conheceu sua filha e soube de sua morte enquanto lia as notícias, porque nem mesmo seus sogros, que na época dos fatos estavam no Equador, o informaram sobre o que havia acontecido. Agora o pai implora às autoridades dos Estados Unidos que lhe concedam um visto humanitário para recuperar o corpo da pequena. Imagine, era meu sangue, era o sangue dela, e fazer isso com uma menina de 1 ano e 6 meses. Ei, minha filha, e se foi aquele pedaço, acho que até hoje acho que não provei um pão porque não me acontece nada. A única coisa que me aconteceu é chorar, e chorar, e chorar, e chorar ao me lembrar dela. Ver suas fotos, ver seus vídeos dançando tão alegre que ela era. O promotor mostrou fotos da acusada sorrindo e festejando com amigos em Porto Rico, e ao lado da imagem feliz e desinteressada de Christelle, apresentou também uma gravação sombria, onde se ouvia o bebê chorando e gritando por mais de 2 dias depois de ter sido deixado sozinho em casa. Mas seus gritos foram em vão porque ninguém ouviu seus pedidos de ajuda, e Jayleen parou de chorar para sempre, sozinha em um quarto escuro e frio. Por outro lado, o promotor Michael C. O'Malley deu algumas palavras sentidas para a menina. Hoje lembramos de Jayleen, uma linda menina que foi tirada deste mundo devido ao egoísmo inimaginável de sua mãe. A ideia de sair de férias por 10 dias e deixar sua filha morrer de fome no berço é um novo nível baixo na responsabilidade parental. Durante a viagem, quando ela pensava na filha e o que passava pela sua cabeça sabendo que ela estava em casa sozinha, na viagem as pessoas que estavam comigo puderam ver que eu estava muito distraído, estava muito irritado. O juiz, por sua vez, afirmou ao ler a sentença que Candelário cometeu o ato máximo de traição ao abandonar seu bebê e declarou diante da mulher: assim como você não deixou Jayleen sair de seu confinamento até que ela morreu, você também deveria passar o resto de sua vida em uma cela sem liberdade. A única diferença será que na prisão você será alimentada e receberá os líquidos que negou a ela. O abuso dos mais pequenos nos Estados Unidos é mais comum do que se pensa. Na verdade,
São relatados aproximadamente 4 milhões de casos de abuso e negligência de crianças, envolvendo quase 7 milhões de crianças anualmente. A taxa mais alta de abuso é em bebês menores de 1 ano de idade, e 25% das vítimas têm menos de 3 anos. Na verdade, neste canal nós fizemos muitos desses tipos de casos, infelizmente. Mas enfim, voltando. O fato de não poderem falar, de não poderem expressar o que está acontecendo dentro de suas casas, os torna ainda mais vulneráveis. A maioria das denúncias feitas aos serviços de proteção à criança são por negligência, seguidas por abuso físico e abuso íntimo. Mas há uma quantidade considerável de crianças que sofrem uma combinação de abuso físico, íntimo e ainda por cima negligência. A maioria dos casos de abuso ocorre dentro da família. Os principais fatores de risco incluem depressão dos pais e outros problemas de saúde mental, além do uso de substâncias ilegais e álcool. Mas o caso de Jayline Candelário é um daqueles que é difícil de esquecer, tanto para mim quanto certamente para você. A impotência de saber que a vítima foi uma pequena pessoa inocente, incapaz de fugir de sua própria situação, deixa uma dor no coração de todos que ouvimos essa história. Te deixa marcado apenas imaginar que ela comia suas próprias fezes para poder sobreviver. Não há condenação que possa aliviar a dor de todos que tiveram a sorte de conhecer a pequena. Além do que estou te dizendo, especialmente sua irmã mais velha. Imagine que agora deve seguir com sua vida sabendo que sua irmãzinha nunca mais vai brincar com ela. Imagens que capturaram seu sorriso terno e uma menina muito alegre. É tudo o que resta para aqueles que conviveram com a pequena Yailin. Ela tinha apenas 16 meses.